Bom dia a todos. O meu nome é Anabela Posidónio e sou a diretora da CUF Academic and Research Medical Center. É com enorme prazer que vos dou as boas-vindas a esta sessão É com enorme prazer que vos dou as boas-vindas a esta sessão dedicada à Bolsa Dom Manuel de Melo. Esta Bolsa de Investigação Anual é uma iniciativa da Fundação Amélia de Melo, em parceria com a José de Melo Saúde e a CUF, e destina-se a premiar jovens médicos que desenvolvam projetos de investigação clínica no âmbito das unidades de investigação e desenvolvimento das faculdades de medicina portuguesas. Temos connosco um digníssimo painel de oradores que passo já a apresentar, nomeadamente o professor Dr. António Rendas, presidente do júri da Bolsa Dom Manuel de Melo, o professor Dr. Carlos Robal Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Dr. Miguel Bajoco, professor e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Dr. Jorge Quintas, secretário-geral da Fundação Amélia de Melo, e o Dr. Salvador de Melo, presidente do Conselho de Administração da José de Melo Saúde, a quem passo desde já a palavra. Muito bom dia a todos. É um enorme gosto estarmos reunidos neste ambiente para mais uma edição da Bolsa Dom Manuel de Melo, uma bolsa anual que José de Melo Saúde, a CUF, a Fundação Amélia de Melo se orgulham de promover. É uma iniciativa que conta já com 13 anos de história, ao longo dos quais foram apoiados mais de uma dezena de investigação em Portugal. E num momento tão importante como este, agradeço a presença de todos e quero dar uma palavra especial de agradecimento ao professor António Rendas, que é o presidente do júri da Bolsa, ao professor Carlos Robal Cordeiro, que é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ao Dr. Jorge Quintas, secretário-geral da Fundação Amélia de Melo, e ao premiado, ao Dr. Miguel Bajoco, investigador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Devo dizer que Coimbra está hoje muito bem representada neste painel e certamente está muito bem representada na audiência deste webinar. Quero também dirigir um especial agradecimento a todos os membros do júri da Bolsa que representam as diferentes faculdades de Medicina, Ciências Médicas e Ciências da Saúde do nosso país, pela disponibilidade e pelo empenho na avaliação das candidaturas. Como muitos saberão, esta Bolsa é entregue anualmente numa cerimónia presencial. Este ano, devido ao atual contexto, que todos conhecemos naturalmente, temos um formato diferente, mas é um formato que também é inovador e isso deve ser salientado e que torna possível não só a apresentação do projeto vencedor da Bolsa, mas também nos permite chegar a mais pessoas e isso é muito positivo face àquilo que são os nossos objetivos e conseguimos chegar a mais pessoas do que se estivéssemos numa sala como em anos anteriores. E, portanto, as dificuldades criam oportunidades e é claramente uma oportunidade que surge desta crise e desta pandemia que estamos a viver. Hoje, a nossa sala é mais ampla e é acessível a partir de qualquer parte do país e do mundo. É por isso muito salutar que nos tenhamos reinventado para manter esta tradição de entrega da Bolsa. Porque apesar dos tempos excepcionais que vivemos, o mundo e as nossas vidas não podem parar e temos todos, de forma consciente e responsável, de nos adaptarmos a uma realidade que está a emergir. A Bolsa foi lançada em homenagem ao meu avô e nasceu no âmbito da Fundação Amélia de Melo. É a maior bolsa nacional destinada a premiar jovens médicos, o que representa um orgulho para a José de Melo Saúde, para a CUF e para a Fundação Amélia de Melo. É uma iniciativa que todos os anos tem registrado grande adesão e que este ano não foi exceção, o que demonstra a vitalidade da investigação no nosso país. Quero, por isso, agradecer muito a todos os que concorreram a esta edição. A inovação e a competência são dois dos valores que norteiam o Grupo José de Melo e a José de Melo Saúde e a CUF
desde a sua gênese. Esta bolsa é, por isso, uma entre muitas outras iniciativas que perpetuam estes valores. Há mais de 70 anos, e serão 75 anos em junho, que a José de Mel e a CUF procuram construir e consolidar um projeto clínico diferenciador. Para tal, sabemos que o contributo para a investigação e a formação médica constituem uma aposta absolutamente fundamental para o futuro dos cuidados de saúde que prestamos. Como empresa parceira para o desenvolvimento do país, temos feito um esforço significativo na promoção da investigação e no desenvolvimento da ciência, associando-nos a universidades e institutos e contribuindo para valorizar o mérito dos investigadores deste país. Há mais de 70 anos que assumimos o compromisso com a sociedade no sentido de promover a excelência em saúde, pelo que tudo faremos para que a José de Mel Saúde e a CUF e a Fundação Amélia de Mel continuem a contribuir significativamente à formação e para a investigação ao serviço de Portugal e da saúde dos portugueses. Por último, e sem desvendar o projeto vencedor, quero apenas desejar muito sucesso para o projeto de investigação premiado, esperando que esta bolsa possa ser um contributo para o avanço na melhoria do tratamento e da qualidade de vida dos doentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Desde a primeira edição, tal como foi referido, desde 2007, que a Bolsa Dom Manuel de Mel já premiou inúmeros trabalhos de investigação em Portugal, nas mais diferentes áreas clínicas. E para nos falar daquele que é o maior Prémio Nacional de Incentivo à Investigação para Jovens Médicos em Portugal, passo a palavra ao Presidente do Júri, professor Dr. António Rendas, que anunciará também o vencedor da edição de 2019. Muito bom dia, Anabela, muito obrigado. Queria muito rapidamente Dr. Miguel Bajoco. Eu tenho o privilégio de estar a presidir este júri por delegação do Salvador de Mel. Só participei em duas sessões, em duas candidaturas, no ano passado, 2 anos e este ano, e quero acentuar a enorme qualidade das apresentações dos projetos que nós tivemos que analisar. Muito sinteticamente, eu tenho um texto que enviei à Anabela e que poderá estar disponível depois. Já tenho participado em webinars em que isso realmente acontece e, portanto, vou tentar fazer aqui um intermédio entre conversar convosco brevemente e, de vez em quando, terei que ler assuntos que me parece que são bastante relevantes. Mas para completar aquilo que o Dr. Salvador de Mel já vos disse, como sabem, isto é uma parceria, embora sediada na Fundação Amélia de Mel, é uma parceria com a José de Mel Saúde, e a Bolsa tem como objetivo realmente promover a investigação clínica nas faculdades de medicina portuguesa, nas escolas médicas, mas tem aqui algumas características que são realmente originais e singulares. Dirige-se a médicos já com maturidade profissional, portanto já são médicos diferenciados, mas que estão basicamente inseridos no ambiente universitário e que vão ser avaliados numa parceria entre o júri, e que tem essas funções, mas num contexto realmente da investigação científica nas escolas médicas, ou seja, os conceitos científicos das escolas médicas anunciam e divulgam internamente esta bolsa e também indicam um representante para constituir o júri. O que significa que, sem retirar o mérito individual aos candidatos, dá-se um grande realce ao enquadramento institucional dos seus trabalhos, o que me parece que é bastante importante para manter este tipo de ligação entre aquilo que é a investigação científica individual e o seu contexto institucional, que é uma área em relação à qual, infelizmente, em Portugal, trabalhar em rede ainda não é tão frequente como nós desejávamos. Os projetos têm um formato, as candidaturas têm um formato habitual, os candidatos têm que apresentar o seu currículo, objetivos, tudo isso foi tratado com grande cuidado, mas eu gostaria de acentuar que os princípios da avaliação centram-se na qualidade e na originalidade do projeto, tendo o conteúdo científico como núcleo essencial,
mas também a viabilidade do projeto e, como já disse há pouco, a sua inserção institucional. O júri é constituído por representantes indicados por cada uma das escolas médicas. Eu digo escolas médicas porque a terminologia varia um pouco, mas todas elas são incluídas e todas elas são convidadas e têm participado ativamente. É uma informação que eu gostaria de transmitir e de salientar, porque me parece que é muito importante esta coesão entre as escolas médicas e a possibilidade que os conselhos científicos têm de participar ativamente nestes processos, porque muitas vezes há aqui teses de doutoramento que estão na fase terminal, outras vezes há pós-docs que é preciso enquadrar, e uma das nossas grandes preocupações é o futuro da investigação clínica para potenciar este tipo de iniciativas. Este ano, portanto, estamos a falar do ano de 2019, apresentaram-se 31 candidaturas distribuídas da seguinte forma: 9 da Faculdade de Medicina de Coimbra, 8 do Porto e de Lisboa e 3 de Ciências Médicas de Lisboa e da Escola de Ciências da Saúde do Minho. O que significa que algumas escolas não se candidataram, mas isso nós aceitamos, e os membros do júri que avaliaram os processos pertencem a todas as escolas. É também interessante salientar que os projetos se distribuíram por múltiplas áreas clínicas: anatomia patológica, anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, estomatologia, hematologia, medicina geral e familiar, medicina interna, nefrologia, neurologia, oftalmologia, pediatria, psiquiatria e urologia. Curiosamente, isto é um bocadinho interessante porque vai depender muito das iniciativas que estão em curso em cada uma das escolas. Verificou-se este ano uma concentração das candidaturas em 5 áreas clínicas: cardiologia, medicina interna, oftalmologia, psiquiatria e urologia, o que corresponde a 36% no total das 14 áreas. Estas 5 correspondem a 36%. No total dos 31 candidatos, estas áreas de maior concentração corresponde, portanto, a 22 elementos, ou seja, 71% dos 31 candidatos. De acordo com o guião, os processos são avaliados, como já referi, tendo em conta o mérito científico do projeto, o currículo vitae do candidato, mas também, isso também me parece que é bastante importante, o impacto na melhoria dos cuidados de saúde, que conta com uma percentagem significativa. E, finalmente, também, para envolver as instituições, as condições institucionais para a realização do projeto. Ou seja, nós estamos a avaliar, com certeza, a ideia, a iniciativa individual, mas estamos a enquadrá-la quer na instituição, quer no output, que é a relação com a saúde. O processo de avaliação é um processo longo, começa numa primeira fase com uma avaliação remota de todas as candidaturas, todos os membros do júri se pronunciam. Claro que os membros do júri das respectivas instituições não avaliam essas candidaturas, o coordenador não participou no processo de avaliação, embora o tenha acompanhado. A segunda fase é muito rica e enriquecedora, é uma avaliação presencial em que são convidados todos os membros do júri para, num clima de diálogo, se avaliar o mérito global e especial de cada uma das candidaturas. Sintetizando os resultados deste ano, eu poderei dizer o seguinte: as pontuações finais, que são globais numa escala, são apresentadas numa escala de 1, que é mau até excelente, oscilaram entre, que é o valor de 5, oscilaram entre 4,25 e 2,94. Apenas 4 tiveram um valor acima de 4, tendo sido todas da Faculdade de Medicina de Coimbra. As 25 seguintes, ou as 25 adicionais, situaram-se entre 3,93 e 3,0 e pertenciam a todas as escolas médicas nacionais que se candidataram. É também importante dizer que, dentro dos vários critérios, a Faculdade de Medicina de Coimbra conseguiu, e não necessariamente pelo laureado, o mérito científico do projeto, o impacto na melhoria dos cuidados de saúde e as condições institucionais para a ação do projeto. O mérito científico do currículo foi para um candidato da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Sintetizando agora e chegando à fase que me parece que é bastante gratificante para todos nós, eu tenho a anunciar que, no conjunto dos 4 critérios, a melhor pontuação foi conseguida pelo candidato da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Dr. Miguel Bajogo, a quem será atribuída,
formalmente nesta cerimónia à Bolsa Dom Manuel de Melo para executar o projeto intitulado Neuroimagem Multimodal no primeiro episódio psicótico, a procura por biomarcadores de resposta ao tratamento. Eu permito-me, independentemente de toda a formalidade, dar-lhe os parabéns e desejar os maiores sucessos. Antes de terminar isto, ou mesmo já na fase final da minha conversa, eu entendo que será útil aqui, neste contexto, acentuar a qualidade e a singularidade desta parceria que eu chamo privada-pública para apoiar a investigação clínica. Esta área continua a ser muito pouco apoiada entre nós, apesar dos esforços legislativos da última década, mas que não se traduziram em financiamentos adequados. Portanto, está aqui um contributo formal para também nessa área. Muito recentemente foi criada a nível governamental e também numa parceria entre instituições públicas e privadas a Agência de Investigação Clínica e Investigação Biomédica, na qual todos depositamos grandes e legítimas esperanças. Nesse sentido, a Bolsa Dom Manuel de Melo é também um exemplo aglutinador que aponta para a responsabilização e a partilha entre instituições, partilha em rede, como sucede em países com uma investigação clínica muito mais desenvolvida do que a nossa. Eu acredito que só mobilizando o que há de melhor nesta área, em quantidade e em qualidade, e independentemente dos locais ou dos modelos de prestação de cuidados de saúde públicos ou privados, nós seremos capazes de competir a nível europeu e global na investigação clínica. A participação dos conselhos científicos neste júri tem sido uma experiência excelente e gratificante, envolvendo um prestador de cuidados de saúde privados, a Sociedade Nacional de Saúde, e a gestão académica pública para promover o desenvolvimento de uma área essencial para o progresso da medicina portuguesa, como é a investigação clínica. Eu reforço os agradecimentos que fiz ao princípio, ao Dr. Salvador de Melo, porque me honrou com o convite para coordenar o júri, aos membros do júri, e uma palavra de agradecimento à Fundação Amélia de Melo e à Academia CUV pelo apoio logístico. Finalmente, também tenho o grato prazer de anunciar que no dia 6 de maio será lançado oficialmente o concurso para as candidaturas à Bolsa Dom Manuel de Melo 2020. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. António Rendas, e depois de anunciado o vencedor, vamos agora conhecer a maior detalhe este projeto de investigação através da apresentação do seu autor, o Dr. Miguel Bajoco, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, como já foi referido, médico psiquiatra no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e investigador do CIBIT, Coimbra Institute for Medical Imaging and Translational Research. Passo-lhe assim a palavra. Bom dia a todos. Começar por cumprimentar-vos e agradecer a presença e a honra que é estar neste webinar, neste painel. Eu queria começar, antes de fazer a minha apresentação, por dirigir alguns agradecimentos a pessoas que me parecem relevantes. Desde logo, começar por agradecer à Fundação Amélia de Melo e à GED Melo Saúde, nas pessoas do Dr. Salvador de Melo e do Dr. Jorge Quintas, pelo importante estímulo que a Bolsa Dom Manuel de Melo tem constituído para todos os jovens médicos que desenvolvem investigação clínica em Portugal. Queria naturalmente agradecer ao júri, na pessoa do seu presidente, o Sr. Professor António Rendas, pela escolha deste projeto como vencedor. No fundo, nos leva a pensar que há um reconhecimento da sua qualidade científica e do seu potencial translacional. Eu gostaria de relevar a questão e o facto de se atribuir um prémio desta importância a um projeto de investigação na área da psiquiatria e da saúde mental, que é uma área que, tal como aqueles que procura ajudar, por vezes é vítima de algum estigma. E, portanto, este é um sinal que cada vez mais se compreende que não há saúde sem saúde mental. Meu obrigado por isso. Agradeço também à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, representada aqui pelo seu diretor, o Sr. Professor Carlos Robal Cordeiro, pela oportunidade que me vem facultando como aluno, docente e investigador, sendo um orgulho poder contribuir com o meu trabalho e com este prémio para o avanço e prestígio da escola. Não poderia também deixar de referir os professores António Ferreira de Macedo e Miguel Castelo Branco, meus supervisores neste projeto de doutoramento, para mim, referência na investigação. Agradeço não só a sua supervisão, mas também por me terem aberto as portas necessárias ao desenvolvimento deste projeto. Uma palavra de agradecimento especial aos meus colegas do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria do CHUC, na pessoa do seu diretor, Dr. Arcio Firmino, e em especial aos colegas da Unidade de Esquizofrenia Resistente ao Tratamento e da equipa de intervenção precoce na psicose. Sou-lhes grato não só por me ajudarem a ser melhor psiquiatra todos os dias, mas também pela amizade, o incentivo e colaboração que têm demonstrado na persecução do projeto.
Agradeço também, naturalmente, aos doentes. É para eles e por eles que trabalhamos. Por fim, agradeço à minha família, em especial aos meus pais, em particular também à minha esposa, Fátima, e aos meus 2 filhos, Afonso e Francisco, que são o pilar que me tem permitido progredir profissionalmente, apesar de muitas vezes privados da minha presença. O meu obrigado a todos. Estando feito este prelúdio de agradecimentos, eu ia passar então à apresentação do projeto e para isso vou compartilhar a minha tela de apresentação. Penso que é visível para todos. Sim. Ok. Portanto, o projeto, como foi anunciado já previamente, chama-se Neuroimagem Multimodal no primeiro episódio psicótico, a procura por biomarcadores de resposta ao tratamento. É um projeto que será desenvolvido, ou está a ser desenvolvido neste caso, portanto, no âmbito do meu projeto de doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e é realizado em parceria com o CHUP e com o CIBIT. Eu começaria por fazer uma breve apresentação do estado da arte, dizendo que a psicose é um termo que é usado para descrever um estado mental que é caracterizado por sintomas que indicam uma grave perturbação da percepção da realidade. Estes sintomas incluem os delírios, as alucinações, as alterações do pensamento e do discurso. A psicose portanto, não é só um diagnóstico, não é um diagnóstico per se, é antes um sintoma, um conjunto de sintomas que podem ter várias causas. Por isso, habitualmente, se fala no espectro da psicose. Como está aqui representado, este inclui perturbações que vão desde as caracterizadas por desrelação afetiva e do humor, isto é, do humor, como é o caso da mania, da depressão, mas também até às perturbações cuja fisiopatologia é atribuída sobretudo a alterações no desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia, que é a mais paradigmática destas patologias, que tem habitualmente um prognóstico um pouco mais negativo que as primeiras. Este projeto centra-se no estudo do grupo das psicoses não afetivas, entre as quais está a esquizofrenia, sobre o qual existe, de facto, um corpo de evidência substancial e que servirá de base para o que direi de seguida, ainda que existam outros tipos de psicose não afetiva. De psicose não afetiva, exatamente. As perturbações psicóticas, como demonstra este estudo que foi realizado em Portugal, na Universidade de Lisboa, que estuda o impacto da doença portanto, em termos de qualidade de vida, verifica-se que existe de facto uma marcada, a esquizofrenia está associada a uma marcada incapacidade funcional, a várias comorbilidades médicas e psiquiátricas e a um risco de mortalidade que é 2 vezes superior à população geral. Portanto, um impacto muito significativo, quer para os indivíduos, quer para a sociedade. A evidência acumulada mostra que os primeiros anos de doença, como está aqui representado, aqui também vemos representada a evolução, que é o habitual curso evolutivo da esquizofrenia, dos primeiros anos de doença, aqueles que são seguidos ao primeiro episódio psicótico, são um período crítico. Tá? A evidência mostra que é um período crítico para prevenir a alteração biológica e psicossocial do indivíduo, para melhorar o prognóstico, para reduzir o risco de recaída e para eventualmente atenuar a progressão da doença. Está bem demonstrado que um dos principais determinantes para alcançar estes objetivos é reduzir a duração da psicose não tratada. Isto é o tempo em que os doentes estão em fase aguda de doença. E, nesse sentido, surgiu um modelo de cuidados assertivos, que é centrado na abordagem precoce a estas patologias, chamada intervenção precoce na psicose, que tem sido implementada em todo o mundo, nomeadamente no nosso país. Portanto, como dizia, de facto o objetivo fundamental é conseguir o tratamento mais precoce e a remissão sintomática, mas infelizmente, apesar da evolução que se tem verificado no tratamento destas doenças, continua a haver este obstáculo que é o facto da resposta ao tratamento no primeiro episódio ser muito heterogénea. E a esse respeito, eu aqui apresento os resultados do estudo EUFEST, que é o maior estudo longitudinal de eficácia de tratamento no primeiro episódio psicótico realizado na Europa, em que mostrou que apenas 55% dos doentes tinha respondido ao tratamento após um ano após o início da doença. Portanto, há uma proporção de doentes que, desde o início da doença, o tal primeiro episódio psicótico, tem mais resposta aos tratamentos de primeira linha, mas que eventualmente poderia responder a outros fármacos. No entanto,
Atualmente os métodos de decisão clínica que estão no fundo ao dispor dos médicos, psiquiatras, são desprovidos de informação prognóstica. Isto leva a que os tratamentos sejam escolhidos um pouco numa base de tentativa e erro. Em consequência, alguns destes doentes sofrem deterioração clínica e funcional até receberem o tratamento adequado. Por isso são necessárias desenvolvidas medidas de predição de resposta ao tratamento de modo a maximizar os seus benefícios. E uma das principais áreas da investigação médica de hoje, de facto, é a chamada medicina personalizada, que procura exatamente, através da utilização de informação de diferentes fontes, no caso da psiquiatria, da avaliação clínica, da avaliação neurocognitiva, do estudo imagiológico da função e da estrutura cerebral, do perfil molecular de cada indivíduo, tem como objetivo encontrar biomarcadores que possam traduzir o processo individual de doença de cada indivíduo, de modo a que se possa, no futuro, otimizar a intervenção terapêutica. Por outro lado, todos estes estudos, toda esta abordagem multimodal, digamos assim, não é só na neuroimagem, mas multimodal porque tem, de facto, várias fontes de avaliação, é uma forma de também permitir a compreensão dos mecanismos biológicos que estão que estão subjacentes à resposta ao tratamento e assim permitir eventualmente o desenvolvimento de novos fármacos. O campo da neuroimagem alavancou nos últimos anos, sem precedentes, um conhecimento muito significativo sobre a neurobiologia das perturbações psicóticas e relevou e identificou uma miríade de alterações neuroquímicas e da conectividade cerebral que podem ser putativos biomarcadores, seja do diagnóstico, neste caso importante para o assunto em causa do tratamento, do planeamento de tratamento e da mitigação da progressão da doença. Os estudos, particularmente os estudos de ressonância magnética funcional na esquizofrenia, mostram que tem demonstrado que existem padrões de conectividade funcional, seja em estado basal, seja resting state ou evocada, portanto, que num conjunto de redes funcionais, quer intrinsecamente, portanto, quer na própria atividade das redes, quer em termos da relação entre elas, na conectividade entre elas, que estão alteradas em relação, portanto, esses padrões estão alterados em relação àquilo que é considerada a normalidade. Existe, em particular relação com a questão do tratamento, um reduzido número de estudos que investiga esta relação entre a conectividade funcional e a resposta ao tratamento antipsicótico, mas estes estudos mostram que existem eventuais diferenças na conectividade funcional nos circuitos que ligam o córtex e os núcleos da base, nomeadamente o estriado, entre os doentes que apresentam uma resposta favorável e aqueles que não respondem ao tratamento. Por outro lado, em termos daquilo que falei anteriormente da questão da conectividade, mas relativamente àquilo que é o estudo da neuroquímica cerebral, o que se sabe é que, através de estudos de PET, portanto, tomografia e emissão de positrões, que avaliaram a capacidade de síntese dopaminérgica no cérebro de doentes com o primeiro episódio psicótico, neste estudo que apresento aqui, nos doentes em geral da esquizofrenia, não apenas aqueles que tiveram o primeiro episódio, mostraram que na região do estriado existe, de facto, um aumento da síntese pré-sinática, a liberação pré-sinática de dopamina, o que vai de encontro àquilo que é chamada hipótese dopaminérgica da psicose e da esquizofrenia, que postula, como está aqui demonstrado nesta pequena ilustração, que postula que estressores ambientais, atuando sobre um fundo de vulnerabilidade biológica, podem provocar uma desregulação no sistema de neurotransmissão dopaminérgica, que por sua vez está na base da emergência dos sintomas. Os estudos que relacionam este desequilíbrio, esta alteração do sistema dopaminérgico com a resposta ao tratamento são escassos, são ainda mais escassos aqueles que procuram, no fundo, são desenvolvidos em fases precoces da doença, em que não há influência do tratamento subsequente ou da própria evolução da doença sobre esses resultados ou de outros fatores confundentes. E esses estudos mostram, de facto, no caso da dopamina, como está aqui apresentado neste estudo de Samir Jawar, de 2018, que os níveis de dopamina a nível estriatal são mais elevados nos doentes que respondem ao tratamento em relação àqueles que não respondem, os quais são semelhantes às pessoas ditas saudáveis. Paralelamente, o glutamato, outro neurotransmissor muito importante, o neurotransmissor mais ubíquo no sistema nervoso central, apresenta nestes doentes do primeiro episódio, que não respondem ao tratamento, níveis mais elevados a nível do córtex cingulado anterior do que se verifica nos doentes que respondem.
no fundo, e os doentes que respondem têm níveis comparativos aos controles saudáveis, embora não apresentado aqui neste estudo, mas é informação de outros estudos. Ainda no aspecto neuroquímico, o sistema GABAerge, que é um sistema que, no fundo, tem sido também investigado no contexto da psicose, mas cujos resultados se baseiam em estudos pós-mortem, mas também de espectroscopia magnética, espectroscopia de ressonância magnética protónica, e cujos resultados são um pouco conflituantes e, portanto, carece ainda de investigação adicional para perceber melhor o papel do GABA na psicose. Em suma, a evidência atual que apresentei aqui, e outra que não foi apresentada porque tal de facto seria impossível, sugere que as medidas de glutamato, do GABA e dopamina, bem como da conectividade cerebral, podem ter potencial enquanto biomarcadores de resposta ao tratamento. No entanto, a maior parte dos estudos, à exceção daqueles que apresentei anteriormente, foram de facto realizados em doentes com vários anos de doença, pelo que não se pode excluir o efeito de confundimento em consequência do tratamento, das várias recaídas e da cronicidade da doença. São, portanto, escassos estudos cuja metodologia permitiu ultrapassar estas limitações. E, nesse sentido, são necessários mais estudos longitudinais, prospectivos, em doentes nas fases iniciais, sem medicação ou com exposição mínima a antipsicóticos. Por outro lado, também é sabido que uma das limitações à translação dos achados da neuroimagem para a prática clínica é o facto de, habitualmente, estes estudos, que têm sido realizados ao longo dos anos, estarem, no fundo, terem metodologias que se baseiam em análises estatísticas, técnicas ditas clássicas. Com o aparecimento das técnicas de inteligência artificial, nomeadamente machine learning, é possível fazer análises análises multivariadas que permitem identificar padrões que, no fundo, constituem nuances nos dados obtidos, potencialmente pode identificar diferenças anteriormente não identificadas pelas técnicas de estatística tradicional. Portanto, podem, de facto, alavancar esta iniciativa da medicina personalizada ao identificar, de facto, aspectos que permitem diferenciar os indivíduos entre si, no que concerne seja ao processo de doença, seja à resposta ao tratamento. É neste contexto desta evidência e das limitações dos estudos anteriores que surge este projeto. Eu vou apresentar muito sumariamente os objetivos, por uma questão de tempo, mas penso que ficará perceptível, de facto, qual é o objetivo do trabalho. De uma forma muito geral, o estudo pretende investigar se a resposta ao tratamento no primeiro episódio psicótico se relaciona com o seu fenótipo neuroimagiológico, portanto, o padrão de conectividade funcional, a capacidade de síntese dopaminérgica medida no estriado e os níveis cerebrais de glutamato e GABA, avaliado através destas várias técnicas de neuroimagiologia. Pretende-se investigar também se os dados neuroimagiológicos obtidos permitem, então, a predição individual da resposta ao tratamento através de métodos de classificação estatística multivariada baseada em machine learning. Este é o objetivo geral. Portanto, a hipótese de que parte este estudo é de que existem estas diferenças no fenótipo imagiológico entre os doentes do primeiro episódio que respondem e aqueles que não respondem ao tratamento, sendo que essas diferenças poderão constituir preditores da resposta ao tratamento. Passando já aos métodos. Portanto, apresento aqui o desenho do estudo. Portanto, o estudo será um estudo de desenho observacional, não intervencional, longitudinal e prospectivo, que tentará recrutar doentes do primeiro episódio psicótico no número de 45. Os doentes serão recrutados no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, quer no internamento de psiquiatria, quer eventualmente na consulta externa, na consulta de intervenção precoce na psicose. Estes doentes são avaliados inicialmente nos primeiros 15 dias de tratamento, portanto, o mais precocemente possível, de forma a que o tratamento, entretanto, instituído, não tenha grande influência nos dados obtidos. Portanto, serão avaliados, como eu dizia, do ponto de vista clínico, funcional e neuropsicológico, e também do ponto de vista funcional com as técnicas, portanto, que permitem avaliar aqueles parâmetros que referi anteriormente. Ao fim de 6 meses, há uma nova avaliação semelhante ao primeiro tempo, e nesta altura também será avaliada a resposta ao tratamento. E, portanto, teremos doentes que responderão ao tratamento e aqueles que serão considerados resistentes.
Poderá também ser feita uma avaliação da resposta numa forma dimensional e não apenas de uma forma categorial. De toda a forma, estes dados obtidos, depois procurar-se-á, através da análise estatística, nomeadamente com recurso a machine learning, que se pretende estabelecer uma relação entre os dados imagiológicos colhidos em T1 com a resposta ao tratamento, de forma a conseguir então identificar estes preditores e elaborar um modelo preditivo de resposta ao tratamento. Portanto, eu não vou detalhar-me demasiado em outros aspectos metodológicos, vou só referir que, em termos de critérios de inclusão, são doentes, de facto, que estão no início da doença, que têm um período de exposição aos antipsicóticos inferior a 15 dias. É, sobretudo, doentes que têm uma psicose não afetiva, portanto, como eu disse, será estudado, psicoses estão mais perto daquilo que é a esquizofrenia do que psicoses que ocorrem no contexto da depressão ou da bipolar. São doentes entre os 18 e 40 anos, no fundo é porque é na altura em que surge mais esta doença, e escolhemos então doentes com diagnóstico de psicose afetiva ou de etiologia orgânica, que tenham história de trauma, e cuja a causa da psicose seja atribuída exclusivamente ao consumo de substâncias. Não quer dizer que eventualmente não possa haver consumo de substâncias, porque isso praticamente hoje nós sabemos que a própria consumo de substâncias, nomeadamente canabinoides, está associado ao despoltar da doença, e portanto isso não seria possível. E, pronto, e nomeadamente aqui uma questão importante é a contraindicação à relação destes exames de avaliação imagiológica. Portanto, também não vou estar a detalhar, vou só dizer que em relação à avaliação psicopatológica e funcional, portanto, são utilizados instrumentos standardizados, que são utilizados comumente nestes estudos e que estão bem validados para a população portuguesa. Em termos de avaliação neuropsicológica, de facto, ela vai ser, no fundo, possibilitada porque este projeto, embora sendo um projeto de doutoramento, naturalmente tem a colaboração de alguns outros colegas, profissionais do CHUP, e, portanto, que vão auxiliar em aspectos que são mais específicos, nomeadamente a avaliação neurocognitiva, e que também fará parte da avaliação clínica. A avaliação da medicação ao tratamento também será avaliada, porque uma das questões importantes seria que garantir que os doentes de facto estão a tomar medicação, porque esse seria logo um viés de resultados, não é? Portanto, se de facto os doentes não soubéssemos que os doentes estivessem a tomar medicação, não podíamos avaliar essa resposta. Portanto, será feito um dosamento dos antipsicóticos regularmente, e será também calculada a dose padronizada. Ao fim, o método de avaliação da resposta será também de acordo com critérios internacionais, bem validados na literatura. E em termos de avaliação imagiológica, portanto, ela será realizada então com o método de avaliação por ressonância magnética funcional. Neste caso, a avaliação da conectividade será feita em resting state e também através da utilização de um paradigma de ativação, portanto, um paradigma de movimentos oculares de inibição de resposta, que se baseia no reconhecimento de expressões emocionais. Será estudada a conectividade não direcionada e a conectividade efetiva através de métodos de Granger Causality. Este estudo imagiológico, a avaliação será realizada no ICNAS, que no fundo é a infraestrutura onde está sediada a parte, digamos, técnica do CBIT. Será também avaliado, portanto, a neuroquímica, como dizia, dopamina, glutamato, GABA, a dopamina através de PET e o glutamato através de ressonância magnética espectroscópica. No fim, será feita uma avaliação de todos estes dados por técnicas de estatística tradicionais, mas também, como disse, na procura de classificadores de predição de resposta através de machine learning. E o que esperamos é que os resultados deste projeto possam permitir a identificação de medidas de predição da resposta terapêutica baseadas em aspectos biológicos individuais que poderão se traduzir na melhoria da intervenção clínica através da adoção de estratégias de tratamento personalizada a cada indivíduo. Procura-se, no fundo, a otimizar a resposta clínica e minimizar a exposição necessária a determinados tratamentos, reduzir custos e melhorar os outcomes a longo prazo. Por outro lado, também a identificação dos doentes, dos indivíduos, a identificação precoce dos indivíduos com pior resposta, permitirá adotar estratégias terapêuticas específicas e melhorar adicionalmente o prognóstico futuro. É por isso, por este conjunto no fundo, de pressupostos que penso que este projeto terá um potencial translacional significativo e com um impacto socioeconómico promissor. Portanto, no futuro, o que é que se pretende? Que um doente que chegue com o primeiro episódio a um serviço de saúde seja beneficiado de um tratamento assertivo por equipas especializadas de intervenção precoce e que seja, no fundo, beneficiado também de um tratamento otimizado, quer do ponto de vista farmacológico, quer de intervenção neuropsicológica, psicoterapêutica, intervenção familiar, que melhore a adesão, melhore os resultados do tratamento e, no fundo, melhore a qualidade de vida dessa pessoa. Terminava com esta frase atribuída a Hipócrates, que no fundo resume um pouco aquilo que se procura com os projetos de medicina personalizada, que às vezes este termo é um pouco
digamos, menos bem considerado, porque parece que nós médicos já não fazemos uma medicina personalizada, de facto fazemos uma medicina baseada nos doentes, não nas doenças, isso é o mais importante. E, portanto, eu penso que as técnicas mais recentes, seja de investigação em termos de neuroimagem, mas também de inteligência artificial, têm este objetivo, é de facto de aproximar o médico daquilo que é cada indivíduo e ajudá-lo naquela altura da vida, ou no fundo ao longo da vida, em função da situação clínica de doença que tem. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Miguel Bajoco, por uma apresentação de um projeto tão interessante, portanto desejo-lhe os maiores sucessos. E depois desta apresentação dou a palavra ao Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o professor Dr. Carlos Robal Cordeiro, a quem agradeço ter aceito estar aqui hoje connosco e a quem também dou os parabéns por este prémio atribuído ao investigador da Universidade. Obrigado, doutora Anabela Sidónio. Cumprimento, em primeiro lugar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da GERD. Peço desculpa, eu tinha ativado e depois desativaram os meus agradecimentos, os meus cumprimentos também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da José de Mel Saúde, Dr. Salvador de Melo, cumprimentos ao Sr. Presidente do Júri da Bolsa Dom Manuel de Mel 2019, Sr. Professor António Rendas, os meus cumprimentos ao Sr. Secretário-Geral da Fundação Amélia de Mel, Dr. Jorge Quintas, e cumprimentos e felicitações ao Dr. Miguel Bajoco, que é docente e estudante de doutoramento da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, já falarei mais detalhadamente consigo um pouco à frente. Cumprimento também todos os que possam estar a acompanhar este webinar neste momento e seguramente de uma forma pouco vulgar e seguramente que a entrega desta bolsa do Manuel de Melo, de certa forma pode-se dizer que fará história pelo formato da sessão, que desejavelmente será irrepetível, assim se espera. Mas ficará também esta bolsa e esta sessão na memória da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, naturalmente pelas razões óbvias e do muito prestígio que representa, para mais tendo em consideração os resultados globais agora apresentados pelo Sr. Presidente do Júri, que muito honram e muito dignificam a nossa escola. Como diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, é portanto com enorme satisfação que registra a obtenção desta distinção por um trabalho de caráter translacional, um contributo importante para a medicina personalizada através da identificação de biomarcadores na orientação terapêutica e que é desenvolvido numa das áreas estratégicas nucleares da nossa escola, as neurociências. A Faculdade de Medicina já desde há uns anos que encontrou e definiu 4 áreas estratégicas nucleares na sua agenda da investigação: as neurociências, as ciências da visão, as ciências cardiovasculares e o ambiente, genética e oncobiologia, e portanto naturalmente que as neurociências têm sido das áreas mais pujantes no desenvolvimento de investigação relevante na nossa escola. E também como pneumologista manifesto a minha satisfação pelo facto de a bolsa ser entregue a um projeto designado INSPIRE, que é um nome de inspiração respiratória, naturalmente, desta vez dedicado à área da doença mental, que é uma área de valência social, como muito bem foi desenvolvido pelo Dr. Miguel Bajoco. Este projeto transdisciplinar, uma colaboração entre da Universidade de Coimbra, o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Desta forma,
e, de facto, a tecnologia médica da nossa faculdade, as suas responsabilidades no projeto foram também assinaladas anteriormente, e cumprimento também o Dr. Horácio Firmino, que acolhe também esta investigação num Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria que dirige aqui no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E felicito de novo o nosso estudante de doutoramento, agora premiado, o Dr. Miguel Bajoco, pelo excelente trabalho, pela excelente proposta que agora nos apresentou e que muito bem descreveu, por um lado, e por outro lado estou seguro também que esta bolsa, que agora obteve, vai permitir acelerar o desenvolvimento deste projeto de elevado mérito, não tenho a mínima dúvida, e ficaremos todos a aguardar esse seu desenvolvimento e também a sua progressão académica, que terá muito por base este projeto que agora obteve esta distinção. Por isso, desejo-lhe muitas felicidades para a investigação que agora se inicia, e gostava também de agradecer a todos a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Carlos Robal Cordeiro, e para encerrar a sessão com a Fundação Amélia de Mel, que ao longo dos seus 55 anos de história tem vindo a reforçar o seu compromisso e incentivo à investigação, tem a palavra o seu secretário-geral, o Dr. Jorge Quintas. Obrigado, Anabela. É evidentemente para nós um enorme prazer e honra estar nesta nova modernidade e nestes novos tempos em que estamos, e é de facto uma inovação, como dizia o professor Robal Cordeiro, de facto este sentido da sustentabilidade e da capacidade de nos adaptarmos e da resiliência, que é um valor absolutamente fundamental, em que nós nos revemos, é a capacidade de nos conseguirmos inovar, ter capacidade de andar em frente e ultrapassar os tempos e os obstáculos e os desafios que aparecem. Este desafio foi ultrapassado e, de facto, fantástico. Bom, uns parabéns muito sinceros ao investigador, realmente fantástico. Enfim, a saúde mental, nos tempos que correm, obviamente que até reflexamente e coincide com isso, e, portanto, a motivação da Fundação é essa. Enfim, a motivação é apoiar esta bolsa com uma verba significativa. A Bolsa criou, enfim, esta onda, e nós achamos que é muito importante esta dinâmica e este cada vez maior número de candidaturas, porque só fazem subir o nível e, portanto, revemos muito no trabalho que fazem, nas candidaturas que nos chegam através das faculdades. Agradecer, obviamente, à Academia CUF. Sem a Academia CUF e sem esta sua colaboração tão forte e tão ativa, não seria possível termos este sucesso e esta forma de chegar à comunidade científica que é tão importante para nós. A Bolsa existe desde 2007, é uma bolsa muito a pensar no conhecimento, muito, digamos, nos médicos que nas faculdades de medicina em Portugal desenvolvem a sua investigação, e esta ideia da aposta e esta ideia do conhecimento e do futuro são a dinâmica fundamental desta bolsa. E, portanto, ao Dr. Miguel Bajoco, muitos parabéns e os maiores, obviamente, sucessos. Aproveitar também para explicar um bocadinho o que é a Fundação, para se perceber. A Fundação surgiu em 64, nós somos uma fundação de base familiar, não somos uma fundação corporativa, com objetivos corporativos, é uma fundação familiar que se baseia num conjunto de valores, e há duas áreas fundamentais em que nós intervimos, que são a educação e a área da saúde e tudo o que tenha a ver com estes temas dinâmicos. Portanto, desde a origem, portanto, há 55 anos, sensivelmente, que nós estamos, 56 anos, que nós estamos a desenvolver e a apoiar a educação como fator fundamental de transformação de Portugal. E, portanto, nós, enquanto Fundação e enquanto preocupação identitária, é muito isto que nos motiva a continuar neste caminho longo e cada vez mais persistente de desenvolvimento e de aposta nas pessoas como ativo fundamental de Portugal. A acabar só uma nota breve para explicar o seguinte. No âmbito das atividades que nós estamos a desenvolver, agora nós vamos desenvolver a partir de meados deste ano um projeto novo de comemoração de um conjunto de valores e de ideias que nos unem. Alfredo da Silva, fundador do Grupo CUF, na sua realidade e na sua dimensão, enfim, fortíssima no século XX,
é digamos, um fator que nos motiva a fazer um plano de desenvolvimento e de comemoração. Esse plano assenta em vários eixos. Um dos eixos fundamentais tem a ver também com aquilo que estamos aqui hoje a falar, que é a aposta na academia e a aposta nas universidades e nas faculdades e na investigação. E, portanto, nós estamos a promover, estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas de apoio à investigação, de apoio aos projetos de estudo que as faculdades fazem e que se vão refletir depois na apresentação pública exatamente disto. E, portanto, nós, por exemplo, no caso de Coimbra, estamos a desenvolver com o professor Robaldo Cordeiro também uma iniciativa no sentido de que a faculdade, a partir da faculdade, portanto isto é um tema que surge da faculdade, é muito importante esta nota, vamos apoiar projetos de investigação e a realização de partilha, de conferências ou de colóquios que façam exatamente esta possibilidade de se ter visibilidade e apresentar projetos de investigação e de estudos que sejam feitos. Além deste, nós vamos também ter uma lógica de abordagem, sobretudo para o futuro e da juventude. E, portanto, vamos fazer um concurso, vamos apoiar jovens que estejam no terceiro ciclo do básico e no ensino secundário, que possam estudar os grandes desafios da sociedade portuguesa, o tema da liberdade, o tema do empreendedorismo, a liberdade económica, a capacidade de fazer e de inovar e digamos, pegando, obviamente, nos exemplos que temos, mas, sobretudo, e é muito importante isto, apontar para a frente. Capacidade de iniciativa, a liberdade de iniciativa, a promoção do desenvolvimento, são fatores fundamentais de transformação de um país, neste caso, especificamente de Portugal, com tudo isso que tem. E, portanto, nós vamos lançar um desafio aos jovens para que pensem nisto, para que sejam desafiados a pensar no tema da liberdade, do empreendedorismo e da capacidade de nós inovarmos e de seguirmos sempre dentro destes objetivos de desenvolvimento e do conhecimento. E, portanto, isto são aspectos fundamentais do plano destas comemorações, que se ancoram nos 150 anos de nascimento de Alfredo da Silva, que se celebram em 30 de junho de 2021, e de um conjunto muito alargado de iniciativas que nós estamos a apoiar e que iremos desenvolver, mas que proximamente daremos nota disso e, portanto, enfim, haverá informação circular a partir desse facto. E de maneira que era hoje, sobretudo isto, muitos parabéns ao vencedor, agradecer à Academia CUF, agradecer ao professor Rendas este trabalho extraordinário que tem sido feito e que permite que, de facto, haja cada vez um maior número de candidatos. Nós estamos abertos a isso e a aposta e este sentido estratégico para nós, enquanto país, é fundamental. Daí estes valores, daí esta preocupação e desta aposta no conhecimento. E muito obrigado. Agradeço assim a todos os oradores presentes nesta sessão da apresentação do vencedor da Bolsa Dom Manuel de Melo, ao vencedor, em primeiro lugar, Dr. Miguel Bajoco, ao professor António Rendas, ao professor Carlos Robaldo Cordeiro, ao Dr. Jorge Quintas e ao Dr. Salvador de Melo. Foi um prazer acompanhar-vos nesta sessão dedicada à Bolsa Dom Manuel de Melo. Em nome da CUF, Academic and Research Medical Center, não posso terminar sem congratular mais uma vez a Fundação Amélia de Melo e a José de Melo Saúde pelo compromisso que assumiram com a investigação e divulgação e que é reiterado ano após ano. E também não posso deixar de referir que nos tempos que vivemos a investigação passou a estar muito mais na ordem do dia, mesmo para pessoas que antes não percebiam a sua importância e, portanto, acho que este prémio ainda é ainda mais importante referir este investimento na investigação que tanta falta nos faz para evoluir. Estou certa que nos vai esperar mais uma edição de sucesso marcada por projetos inovadores que colocam a excelência clínica ao serviço dos nossos doentes e damos assim por terminado este webinar. Agradeço a todos os que estiveram connosco, que assistiram e um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Obrigado e bom dia. Obrigado. Bom dia.